Existem pessoas que já acordam cansadas, não do corpo, mas da própria mente. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, uma inquietação silenciosa que nem sempre conseguimos explicar. E talvez a ansiedade não seja apenas excesso de pensamentos, mas também um espírito tentando encontrar descanso em meio ao caos da vida. Na visão espírita, a paz interior não nasce da ausência de problemas, mas da forma como aprendemos a cuidar da nossa mente, das nossas emoções e da nossa conexão espiritual. Hoje, vamos refletir sobre isso juntos. Nem sempre a ansiedade faz barulho. Às vezes ela aparece em silêncio, na dificuldade de relaxar, na necessidade de controlar tudo, no medo constante de que alguma coisa dê errado. Existem pessoas que passam o dia inteiro funcionando normalmente por fora, mas por dentro estão exaustas emocionalmente. E talvez uma das partes mais difíceis da ansiedade seja justamente isso. A mente nunca parar completamente. O corpo tenta descansar, mas os pensamentos continuam correndo. O coração tenta encontrar paz, mas a preocupação sempre encontra um novo motivo para permanecer. E aos poucos, sem perceber, a alma vai ficando cansada também. No livro Fonte Viva, Emmanuel escreve uma frase muito profunda. Você nunca estará sozinho em suas lutas quando conserva a paz da consciência tranquila. E talvez aqui exista algo importante para refletirmos. Muitas vezes buscamos silêncio apenas do lado de fora, mas o espírito também precisa aprender a respirar por dentro, porque existem cansaços que não se resolvem apenas dormindo. Alguns precisam de acolhimento, presença e paz interior. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de viver um amanhã que ainda nem chegou. A mente cria cenários, imagina perdas, antecipações, problemas que talvez nunca aconteçam. E enquanto o corpo continua aqui, o pensamento já está vivendo dias, semanas ou até anos à frente. Isso desgasta profundamente o espírito, porque a alma perde contato com o momento presente. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um ensinamento muito bonito que diz: basta a cada dia o seu mal. É uma frase simples, mas extremamente profunda, porque muitos sofrimentos não acontecem no agora. Eles acontecem dentro das projeções da nossa própria mente. E claro, isso não significa ignorar responsabilidades ou fingir que os problemas não existem, mas significa compreender que nenhum coração encontra paz tentando controlar o futuro o tempo inteiro. Existe um limite emocional para aquilo que conseguimos carregar. E talvez uma das formas mais importantes de aliviar a ansiedade seja justamente aprender a voltar para o presente, respirar novamente, olhar ao redor e perceber que, neste instante, você ainda está aqui. Vivemos em um mundo barulhento demais para a alma. São informações o tempo inteiro, preocupações constantes, cobranças internas, comparações silenciosas. E pouco a pouco, muitas pessoas vão perdendo a capacidade de simplesmente permanecer em paz consigo mesmas. O problema é que a mente cansada começa a absorver tudo de maneira mais intensa. Qualquer dificuldade parece maior. Qualquer medo ganha mais força. Qualquer incerteza parece ameaçadora. André Luiz, em várias reflexões espirituais, fala sobre a força do pensamento e sobre como nossa vibração emocional influencia diretamente nosso equilíbrio interior. E talvez por isso seja tão importante vigiar aquilo que alimentamos dentro da mente todos os dias. Nem todo pensamento merece permanecer. Nem toda preocupação precisa criar raízes dentro do coração. Às vezes, cuidar da saúde espiritual também significa desacelerar, ficar alguns minutos em silêncio, respirar profundamente, fazer uma prece sincera, ou apenas permitir que a alma pare de lutar contra tudo por alguns instantes. Porque quando o espírito encontra um pouco de paz, a mente começa aos poucos a respirar junto também. Muitas pessoas ansiosas carregam um peso silencioso dentro de si, a necessidade de tentar controlar tudo. Controlar o futuro, as respostas das pessoas, os acontecimentos, os resultados, como se manter tudo sob controle pudesse impedir o sofrimento. Mas existe algo muito doloroso nisso, porque a vida quase nunca acontece exatamente como planejamos. E quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor,
mais a mente se torna cansada e inquieta. Existe uma frase de Emmanuel que diz: o excesso de preocupação é desperdício de força. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão vivendo hoje. Um desgaste constante, tentando antecipar situações que ainda nem aconteceram. A ansiedade faz o espírito viver em estado de alerta permanente, como se o coração nunca pudesse relaxar completamente. Mas paz interior não significa ter controle absoluto da vida. Paz interior significa aprender, pouco a pouco, a confiar que nem tudo depende apenas de nós. E isso não é desistir. É apenas compreender que a alma também precisa descansar do peso de carregar o mundo inteiro sozinha. Existem momentos em que a ansiedade não precisa de respostas imediatas. Ela precisa de acolhimento, porque às vezes a pessoa não está fraca, apenas cansada emocionalmente, cansada de pensar demais, de sentir demais, de tentar permanecer forte o tempo inteiro. E talvez uma das maiores dificuldades seja justamente esta. Muita gente aprende a esconder o que sente. Sorri por fora. Continua funcionando. Cumpre responsabilidades. Mas por dentro, o coração continua sobrecarregado. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um ensinamento muito consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis. Essa mensagem não fala apenas sobre grandes dores da vida. Ela também alcança os cansaços silenciosos que ninguém vê, os medos escondidos, as noites inquietas, os pensamentos que não descansam. E talvez o espírito esteja apenas pedindo algo simples: um pouco de paz, um pouco de gentileza consigo mesmo, um pouco de silêncio interior, porque ninguém consegue permanecer forte o tempo inteiro sem se machucar por dentro. Muitas pessoas enxergam a prece apenas como um pedido, mas talvez a oração seja antes de tudo um reencontro, um momento em que a alma finalmente desacelera. Quando fazemos uma prece sincera, algo dentro de nós começa a respirar diferente. Os pensamentos diminuem o ritmo, o coração encontra abrigo, e o espírito lembra que não está sozinho. As dificuldades da vida nem sempre desaparecem imediatamente, mas a forma como carregamos esses pesos pode mudar profundamente. André Luiz escreve muito sobre a importância da sintonia mental e espiritual, e talvez por isso a oração tenha tanto poder sobre uma mente ansiosa, porque ela muda nossa frequência emocional. A prece interrompe, ainda que por alguns instantes, o excesso de ruído dentro da mente. Ela devolve presença, devolve consciência, devolve paz. E às vezes, é justamente disso que o espírito mais precisa. Talvez a ansiedade também seja um convite silencioso da vida. Um chamado para desacelerar. Para olhar com mais cuidado para aquilo que estamos carregando dentro de nós. Vivemos tentando resolver tudo rapidamente. Responder tudo imediatamente. Dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas a alma humana não foi feita para viver em guerra constante consigo mesma. Existe uma beleza profunda em aprender a viver um dia de cada vez, sem tentar controlar todos os caminhos, sem exigir respostas imediatas da vida, sem transformar cada incerteza em sofrimento antecipado. Respire profundamente por um instante, sem pressa, sem cobranças. Apenas respire e perceba que talvez você não precise resolver toda a sua vida hoje. Talvez o seu coração precise apenas de um pouco mais de calma para continuar caminhando. Existe um momento em que o espírito simplesmente se cansa de lutar sozinho. E talvez uma das maiores dores da ansiedade seja acreditar que precisamos dar conta de tudo sem ajuda. Mas ninguém foi criado para carregar todos os medos sozinho. Nem toda batalha precisa ser enfrentada em silêncio. Nem toda preocupação precisa permanecer presa dentro do coração. Às vezes, o que mais alivia a alma não é encontrar respostas imediatas, mas sentir que existe amparo, que existe presença. Emmanuel escreveu certa vez: a confiança em Deus clareia os caminhos mais escuros. E talvez confiar não signifique entender tudo. Talvez confiar seja apenas continuar caminhando, mesmo quando a mente ainda está cansada, porque existem momentos em que a fé não elimina imediatamente a tempestade interna, mas ajuda o coração a atravessá-la, sem perder completamente a esperança. Muitas pessoas acreditam que paz interior significa viver sem problemas. Mas talvez a verdadeira serenidade seja outra coisa. Talvez seja conseguir respirar com mais calma
mesmo em meio às imperfeições da vida. Existem pequenos instantes que ajudam o espírito a voltar para si mesmo. O silêncio de uma manhã tranquila, uma prece sincera, o som da chuva, a luz entrando pela janela, um momento em que a mente finalmente desacelera por alguns segundos. E talvez seja justamente assim que a alma começa a se curar do excesso de ansiedade. Não através de grandes transformações imediatas, mas através de pequenos reencontros consigo mesma, pequenos momentos de presença, pequenos instantes de paz, porque quando o espírito aprende a repousar no agora, o coração deixa de viver preso apenas no medo do amanhã. Se você puder, feche os olhos por alguns instantes, respire profundamente e permita que sua mente desacelere devagar. Senhor, acalme aquilo que está inquieto dentro de mim. Silencie os pensamentos que me afastam da paz. Ajuda-me a não carregar hoje um peso maior do que meu coração consegue suportar. Que eu encontre serenidade mesmo em meio às incertezas da vida. Que minha mente encontre descanso. Que meu espírito encontre luz. E que eu consiga seguir este dia com mais calma, mais presença e mais confiança de que não estou sozinho. Que a tua paz alcance meu coração e permaneça comigo, um pensamento de cada vez. Se esta reflexão trouxe um pouco de paz para a sua mente hoje, deixe nos comentários. Que minha alma encontre serenidade. E se você sentir no coração, continue conosco, aqui no Ecos de Serenidade, um espaço de acolhimento, espiritualidade e reflexão para os dias em que a mente também precisa descansar. Que Deus abençoe profundamente sua caminhada e nos vemos no próximo vídeo.